Então, as aulas serão ministradas por mim e pelo pastor Alcimar. O pastor Alcimar é um pastor superintendente da Igreja do Nazareno, no Rio Grande do Norte. É um querido amigo. Alcimar é professor, escritor, doutor em teologia também, e nós vamos revezar. Serão 7 módulos. Os módulos que Alcimar ministrar as aulas serão nas segundas-feiras. Quando eu ministrar as aulas serão nas quintas-feiras à noite. Será sempre online e todas as aulas ficarão gravadas. Então, você que tem interesse em aprofundar seus conhecimentos bíblicos, nos procure. Eu estava pensando em cobrar 12 parcelas de R$ 149, mas algumas pessoas falaram comigo e nós decidimos baixar para 10 está com o microfone agora aqui, 10 de R$ 89. Então, aqueles irmãos que não são graduados ou que não querem fazer os trabalhos, querem apenas assistir às aulas, porque serão de fácil assimilação, cursarão como alunos ouvintes. Podem cursar como alunos ouvintes, e aí é mais barato, apenas 10 de R$ 49, tá bom? Então me procurem, nós vamos começar daqui a pouco, dia 7 de julho, se Deus quiser. Serão 7 módulos, e falem comigo que eu posso mandar maiores informações e tirar todas as dúvidas, tá bom? Muito bem, queridos. Provérbios capítulo 1, nós vamos ler do verso 20 até o capítulo 2, verso 16. Acompanhe comigo a leitura, por favor. A sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas e na cidade. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Mas, porque clamei e recusastes, porque estendi a mão e ninguém deu atenção, mas, pelo contrário, desprezastes todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão, eu também rirei no dia da vossa calamidade e zombarei quando o terror vos sobrevier como tempestade e a vossa calamidade passar como redemoinho, quando a aflição e a angústia chegarem. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão, porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas quem me der ouvidos viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclines o coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável, e o bom senso te protegerá, e o discernimento te guardará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas, dos que se alegram em praticar o mal e sentem prazer na perversidade dos maus, e dos que seguem por veredas tortuosas e se desviam do seu caminho.
para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras. Amém. Até aí, irmãos. Queridos, quero meditar com vocês hoje sobre o tema A Sabedoria que Vem de Deus. No filme Matrix, que ficou muito famoso, lançado no ano 1999, uma das suas frases é dita ainda hoje como se fosse verdadeira, e a frase é: a ignorância é uma bênção. Essa frase é um eco mal feito do escritor Thomas Gray, do século XVIII, que falou: onde a ignorância é felicidade, é tolice ser sábio. Mas a ignorância não é uma bênção, pelo contrário, a ignorância é uma grande maldição, e Deus sabe disso. Deus nunca quis que seu povo fosse ignorante, mas sábio, conhecedor. Por exemplo, 1 Coríntios 12:1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Daniel 12:3, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Em Colossenses 1, verso 9 e 10, Paulo orou para que os irmãos de Colossos fossem cheios da plenitude do conhecimento de Deus, não apenas um pouquinho, não apenas cheios, mas cheios da plenitude do conhecimento de Deus. O apóstolo Tiago escreveu uma passagem talvez mais conhecida sobre esse tema: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Então, saber ler e escrever é muito melhor do que ser analfabeto. Saber o que nós sabemos, conhecer o que nós conhecemos, é muito melhor do que não conhecer. É claro que Salomão também meditou, e ele refletiu de certa maneira, que o excesso de conhecimento pode trazer algum sofrimento, mas aquele conhecimento sobre o qual Salomão estava falando no livro de Eclesiastes é o conhecimento que não agrada a Deus, é o conhecimento vivido sem Deus. Mas o que é ter sabedoria? Champlin diz que ter sabedoria é pensar e agir bem em qualquer empreendimento realizado, seja espiritual, seja secular. Pensar e agir bem em todo empreendimento realizado. A sabedoria também é uma das características do próprio Deus, que nós chamamos de atributo. É aquela característica de Deus, é uma delas, que Deus compartilhou conosco, comunicou conosco. Nós também podemos ter sabedoria em alguma medida. Jesus Cristo é a sabedoria personificada. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, por exemplo. E nesse trecho bíblico que nós lemos, um trecho longo, capítulo 1 de Provérbios, do verso 20 até o capítulo 2, verso 16, a seção é um pouco maior, abrange os 3 primeiros capítulos de Provérbios. Nós vemos um convite desesperado da sabedoria. Salomão começa dizendo que escreveu esse livro para dar sabedoria aos jovens. Por quê? Porque todo mundo que tem 16 anos de idade tem certeza que sabe de tudo. A gente já teve 16 anos e a gente lembra do tempo que a gente sabia de tudo. E à medida que a gente vai envelhecendo, amadurecendo, a gente começa a duvidar: será mesmo que eu sei de tudo? Então os jovens precisam de sabedoria, de bom senso. Mas Salomão também diz no prefácio do seu livro, nos 6 primeiros versículos, que o conhecimento, a sabedoria também serve para os sábios, para aprender a interpretar parábolas, para saber lidar com dilemas. Então a sabedoria nunca é demais. Eu gostaria de destacar com vocês 8 aspectos dessa passagem que nós lemos a respeito da sabedoria, tendo como tema a sabedoria que vem de Deus. Em primeiro lugar, a sabedoria grita nas ruas para que possamos adquiri-la. Veja comigo, capítulo 1, verso 20 e 21.
A sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas e na cidade. A sabedoria faz um papel aqui, ela é personificada como se fosse uma professora, como se fosse também uma profetisa. Ela clama, ávida, interessada por distribuir os seus frutos, o conhecimento, para quem deseja recebê-lo. Ela está disposta a instruir quem quiser. E a sabedoria não é privilégio dos ricos, não é. A sabedoria não está ligada a uma área da cidade, ela não é restrita a nenhuma classe social. A sabedoria de Deus é para todos, todos quantos buscarem. Vivemos numa época onde o conhecimento pode ser adquirido de maneira mais fácil, mais cômoda, onde é mais barato estudar, onde há mais probabilidades de conseguir entrar numa faculdade ou de conhecer qualquer coisa absolutamente, sobretudo por conta do uso da internet. Mas a sabedoria continua clamando: quem me quer? Eu posso ensinar. Quem de vocês quer? A questão é: nós temos ouvido o seu clamor? Em segundo lugar, quem despreza o conhecimento é tolo. É o que diz o verso seguinte, capítulo 1, verso 22. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Quem é o tolo? Tolo é uma tradução simples, ou mais rebuscada, no sentido de ser mais educada. O tolo é o que nós chamamos hoje de idiota, que aparece mais de 70 vezes na Escritura, só no livro de Provérbios, muitas vezes, geralmente como insensato, tolo mesmo. O tolo ou insensato é aquele que rejeita Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O provérbio diz isso, capítulo 1, verso 7, e outras vezes ao longo do livro. Então, tolo é aquele que rejeita Deus. Nós estamos na vantagem, né? O tolo também é aquele que fala demais, mas entende pouco. Então, há profissões em que a pessoa tem que falar muito. E Tiago escreveu um capítulo inteiro da Bíblia, né, da sua carta, para os professores, capítulo 3 de Tiago, que fala sobre o poder da língua. Aquele capítulo inicialmente para os professores, porque ele começa: não querais muitos de vós ser mestres, porque nós vamos receber maior juízo. Então quem muito fala, muito erra. Mas o tolo é aquele que fala muito sem saber, sem conhecer. O tolo também é aquele que repete seus erros sem parar. Ele percebe que errou, as pessoas lhe dizem que errou, mas ele continua errando. O tolo também é aquele que despreza a instrução. E essa talvez seja a maior evidência da tolice: desprezar a instrução, desprezar o conhecimento. É aquele que nunca está pronto para aprender, mas sempre pronto a dar a sua opinião. Eu tenho uma opinião, se ela não estiver certa, ela é inútil. Não adianta de nada ter uma opinião errada, não adianta de nada. O tolo também é aquele que é emocionalmente descontrolado. O provérbio diz isso. Então Deus nos chama para que nós não desprezemos o conhecimento, porque se nós desprezarmos, seremos tolos, seremos assim. Em terceiro lugar, quem atenta para a sabedoria terá suas revelações. Verso 23, Provérbios 1, 23. A sabedoria ainda falando, tá? Muita gente acha que isola o texto e diz: olha, esse aqui é Deus falando. Não necessariamente, aqui é a personificação da sabedoria, como a gente lê a passagem toda. E ela diz no verso 23: se vos converterdes pela minha repreensão, ou seja, se você se arrepender do seu caminho de vida, você mudar o sentido, derramarei sobre vocês meu espírito, minha vida, e vos revelarei as minhas palavras. Então a sabedoria quer comunhão conosco.
Será que nós também queremos? Quem atenta para a sabedoria terá as suas revelações. Então a sabedoria convida ao arrependimento. E esse é o momento da gente pensar como eu tenho levado minha vida. Tenho levado a vida sem sabedoria, que não constrói, que não edifica, que não agrega, onde as pessoas não gostam de estar perto de mim, não é porque eu sou bom demais e elas não prestam, é porque eu sou insuportável, é porque eu reclamo de tudo. Eu sou uma pessoa tola, é porque eu só falo mal dos outros, é porque eu sou melhor de todo mundo, do que todo mundo, é porque o meu perfume é o mais cheiroso de todos, é porque o branco dos meus olhos é mais branco do que a neve, é porque o meu nariz é empinado. Será que não é por isso que ninguém nos suporta? Esse é o momento de pensar. Tenho vivido com sabedoria? Tenho conduzido minha vida, meus negócios, minhas amizades com sabedoria que vem de Deus? A sabedoria convida ao arrependimento. A sabedoria também promete derramar seu Espírito nos que a buscarem. Significa receber uma influência espiritual no espírito, no mais profundo do ser, uma direção interior, com clareza de ideias. Quem é sábio tem clareza de ideias. Não é assim? Quando a gente adquire conhecimento sobre determinado assunto, as ideias clareiam. Agora eu posso ver. E com clareza de ideias a gente pode decidir melhor e ter uma vida melhor. Mas o que é essa sabedoria que vem de Deus? Ou como é a sabedoria de Deus para nós? Só esse tema daria uma série de sermões, mas eu quero resumir. Champlin diz para nós que a sabedoria de Deus é perfeita. A sabedoria de Deus é poderosa. Ela nos dá clareza em meio às dificuldades. A sabedoria de Deus também é para todos, ela é universal. A sabedoria de Deus é infinita. Deus pode dar sabedoria a quem Ele quer. Será que a gente quer? A sabedoria de Deus é maravilhosa e até incompreensível. Como Deus faz todas as coisas, e não existe nada simples, irmãos. Chegar aqui hoje é de uma complexidade tremenda. Talvez tenha começado a sua programação para chegar aqui à noite hoje no dia de ontem. Não vou tomar aquele cafezinho mais tarde da noite, porque afeta meu sono. Cada pessoa tem a sua realidade. Eu quero dormir cedo, para acordar mais cedo, para fazer isso e tal, para dar a hora do culto à noite eu estava na igreja. Então a roupa tem que estar limpa, não pode estar alagado demais, né? Eu tenho que ver o horário do transporte, se eu tenho carro, se eu vou de Uber, enfim. Eu tenho que estar bem de saúde. Tem gente que não vê porque está doente, minha esposa, por exemplo. Então tudo é complexo, nada é simples, nada é simples. E a sabedoria de Deus, você acha que é menos que isso? Ela também ultrapassa a compreensão humana. Os homens, quanto mais o tempo passa, mais vão descobrindo coisas maravilhosas, fruto da criação de Deus. Os cientistas dizem que hoje se conhece mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar. Como pode? Às vezes a gente acha, eu sei de tudo. A sabedoria de Deus também é incomparável. Não há nada como a sabedoria de Deus, absolutamente nada. Ele sabe todas as coisas num só ato. Se alguém tivesse a oportunidade de perguntar a Deus quantos grãos de areia tem em todas as praias da terra, ele não ia contar para responder, se ele quisesse responder uma pergunta tão besta, né? Ele não ia chamar um anjo, mandar no almoxarifado celestial ver os registros da criação. Não, ele diria na hora, porque ele sabe de todas as coisas, absolutamente, num só ato, no mesmo momento. Mas ao mesmo tempo, ele não fica entediado. A gente pega um livro de 600 páginas para ler, um assunto só, às vezes se entedia, o mesmo assunto. E aí tem que ler 2 livros ao mesmo tempo. Tem gente que não consegue quando está lendo, mas depois a gente consegue ler vários livros ao mesmo tempo, porque a gente se entedia fácil, e não tem problema. Deus nos criou a si mesmo. Nós somos pequenos,
nós somos fracos. Ele nos fez assim. Não é pecado, mas Ele é infinito. Ele sabe de tudo e não fica entediado. Ele é Deus. Em quarto lugar, quem despreza a sabedoria será zombado por ela quando a angústia vier. Veja comigo, irmãos, os versículos 24 a 27. Mas a sabedoria falando ainda, né? Porque clamei e recusastes, porque estendi a mão e ninguém deu atenção, mas pelo contrário, desprezastes todo o meu conselho e fizestes pouco caso da minha repreensão. Eu também rirei, zombarei no dia da vossa calamidade, e zombarei quando o terror vos sobrevier como tempestade, e vossa calamidade passar como um redemoinho, quando a aflição e a angústia chegarem. Meus irmãos, quando o dia mau chegar, e ele vai chegar, não dará tempo de correr no supermercado, nem pedir no iFood 10 litros de sabedoria. Se nós não estivermos preparados, nós não passaremos bem. Calamidade, aflição e angústia são provas de que a sabedoria serve para a vida prática. Espero que você não seja daquele que diz: eu sou prático, só pessoa prática. Tudo bem. Se você diz isso, porém, tentando rebaixar a teoria, aí não é sabedoria, né? Porque não existe boa prática sem boa teoria. Convido você a pegar o baixo, o teclado, o violão, a bateria, sem nenhuma teoria e com prática. Você vem tocar aqui sem nunca ter estudado. Quer fazer o teste? Sem nunca ter estudado. A boa vida depende da boa aquisição que nós fazemos. A sabedoria sendo aliviada, sendo usada, aliás, para aliviar a angústia, a calamidade, o redemoinho, ou seja, aquele tornadinho, né? É a prova de que a sabedoria bem empregada, armazenada, vai servir no dia difícil. 2 anos atrás eu fui pregar em Limoeiro, 17 de junho de 2023, e eu travei no púlpito. Estava doente, fiz a propaganda de alguns livros, li o texto e não consegui pregar. Desci envergonhado, muito envergonhado, e ali foi o estopim de uma série de mal-estar que eu estava passando, esgotamento físico e mental. Nome inglês, como quase tudo no Brasil, o pessoal adora nome inglês. Burnout, esgotamento. Passei 2 meses praticamente sem ir na igreja. Até fui, mas passei mal, tive que voltar. Sem ler nada, nem a Bíblia. Entreguei todas as disciplinas. Era fim de semestre, não foi tão problemático assim. Entreguei todas as disciplinas dos seminários. Não conseguia ler nada, nem a Bíblia. Não conseguia ver uma pregação. Eu que vejo o dia inteiro essas coisas, podcast, pregação em casa, nada. Eu passava mal várias vezes ao dia. Eu só conseguia ver televisão um pouco, mas enjoa logo, né? E orar. Então, o que me sustentou? O conhecimento que eu tinha de Deus me sustentou. E eu lembrei do Salmo 18:30 e meditei durante meses naquele versículo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é arma, é refúgio para todos que nele se refugiam. É arma e escudo para todos que nele se refugiam. Eu tomava os medicamentos, os chás, tonto demais em casa, não conseguia sair de casa. Mas eu tinha certeza que ia ficar bom. Ia voltar a dar aula, ia voltar a pregar, ia voltar a ler, a escrever. Voltei, estou aqui. Se eu não conhecia
conhecesse meu Deus, eu teria me desesperado, mas eu não me desesperei. Passava mal, sabia que ia passar, não ia morrer, e se morresse, estaria melhor do que eu estou hoje. Quando chega a tribulação, irmão, um testemunho ou outro pode até ajudar, mas é a palavra de Deus que nos sustenta, é a sabedoria que nós adquirimos nos dias mais fáceis, nos dias bons. Faça um bom estoque, armazene sabedoria, armazene conhecimento, não só para o dia mau, mas também para o dia mau. A palavra de Deus diz isso, porque quando chegar o dia mau, se a gente não tem a sabedoria, ela vai fazer o que conosco? Vai rir, vai zombar, vai dizer: eu disse a você, eu lhe avisei, meu Deus, estou desesperado, não sei o que fazer. Eu não estou dizendo que não há dias de desespero. A palavra de Deus tem muitas histórias de servos de Deus que se desesperaram. Tem. Mas geralmente nós vamos ter a sabedoria necessária para sair, para saber o que fazer. E a sabedoria não será nossa inimiga, ela não será zombeteira, ela será a nossa alavanca, ela será a ferramenta que nos vai dar força para sair daquilo ali. A sabedoria é para todos, é para os jovens, muito jovens, é para os velhos, muito velhos, é para todos. Em quinto lugar, irmãos, a sabedoria não se adquire do dia para a noite. Veja comigo, verso 28 até o verso 32. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, porque aqui é o dia da angústia, mas não me encontrarão, porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho de adquirir logo sabedoria, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Isso aqui é o seguinte: não preciso disso, para que esse exagero? A vida cristã é simples. Não é simples não, irmão. Não é simples. Ser xingado, responder com amor, não é simples. Conviver maritalmente, servindo a Cristo, não é simples. Ser luz nesse mundo não é simples. Agir e portar-se como cristão em todas as coisas não é simples. Mas muita gente diz que é simples porque é preguiçoso. Muita gente quer passar a ideia de que para Deus sempre as coisas mais simples e fáceis são as melhores, porque não atenta para as Escrituras. Para Deus sempre o melhor, e tudo que a gente deve fazer como para Deus. Como é que isso é simples? Que equação é essa? Nós devemos fazer todas as coisas de todo o coração como para o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu. Nós devemos dar o nosso melhor em tudo para Deus. Como é que isso é simples? Se às vezes a gente não quer dar o melhor, porque está cansado, porque está friozinho de manhã, está chovendo, porque a gente está meio doente, tossindo um pouco, espirrando um pouco, ou porque a gente acha que o outro não merece. Nem sempre a gente está disposto a dar o nosso melhor, não. Agora me diga que isso é fácil, dar sempre o melhor para o outro. Não é. John Stott, um dos maiores teólogos do século passado, diz o seguinte: sermãozinho produz cristãozinho. Sermãozinho produz cristãozinho. Sermãozinho simples não é o melhor que a gente pode dar para Deus. Aplique cada um de vocês a sua realidade, a sua profissão. Para Deus sempre o melhor. O conhecimento não se adquire do dia para a noite. Rejeitar a sabedoria é rejeitar o próprio Deus, porque a gente começa a temer a Deus, começa a adquirir a sabedoria, aliás, temendo a Deus. Esse é o princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
No dia da angústia não vai dar tempo correr para adquirir sabedoria rapidamente. É melhor estar bem, estar tranquilo, estar com as emoções em dia, com a saúde em dia, estar preparado para toda boa obra, porque a palavra de Deus nos prepara para isso, para toda boa obra. Agora, quais passos será que nós vamos tomar de hoje em diante para estar sempre seguro e com a sabedoria que vem de Deus? Em sexto lugar, o conhecimento de Deus deve ser buscado diligentemente e não de qualquer jeito. Veja comigo, irmão, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. O livro de Provérbios tem esse tom paternal, e várias vezes nele nós encontramos a expressão meu filho, porque é como um pai aconselhando um filho, e aqui é a primeira vez que isso aparece no livro. Meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclines o coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento, são vários sinônimos para sabedoria, e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata, e o procurares como quem procura tesouros escondidos, não é de qualquer maneira, né? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Não se adquire sabedoria de qualquer maneira. O conhecimento de Deus deve ser buscado diligentemente. Todos nós estudamos tentando alcançar um emprego melhor, talvez com concurso, talvez com profissão que remunere melhor, dentro daquela gama de coisas que a gente gosta de fazer. Amém? Isso é sabedoria. Isso não é desprezível, não é insensato, não é tolo. Mas será que a gente só estuda para ganhar melhor? Será que não vale a pena estudar um pouco mais para ser uma pessoa melhor? Para ser melhor para nós mesmos, para a glória de Deus, para os nossos familiares, para oferecer melhor recursos para Deus, para glorificar mais a Deus? Será que só o dinheiro é que pode fazer a gente ser uma pessoa mais conhecedora? O Caneta Azul está milionário, Manuel Gomes. Você queria casar sua filha com ele? Ou com alguém semelhante? Ele e tantos outros é uma prova de que é possível ser rico sendo completamente idiota. Ou não? O sonho de muitos pais é casar suas filhas com pessoas que ganham muito dinheiro. Para quê? Para serem infelizes? Será que não vale mais um bom casamento com alguém que é íntegro, honesto, temente a Deus? Mesmo que não tenha tanta grana, o dinheiro é importante, é claro, mas ele está acima de tudo. A sabedoria deve ser buscada como quem busca a prata, como quem procura tesouros escondidos, diz o texto. O conhecimento de Deus deve ser buscado assim, e ele é adquirido quando guardamos os mandamentos da sabedoria. Vou dar algumas dicas para vocês. Por exemplo, em relação ao conhecimento bíblico. Primeira dica: ler a Bíblia e orar todos os dias. É tão caro assim? Segunda, não ler a Bíblia com sono ou desatenção, mas ler a Bíblia no melhor horário do dia, no seu melhor horário. Tem gente que acorda ligado, tem gente que perto de meia-noite está voando. Terceira dica: buscar entender cada passagem bíblica com outras pessoas ou com outros livros. O que significa isso? Não precisa disso não precisa, meu irmão. É o livro de Deus, Ele escreveu, deu para nós, e Ele não quer que a gente entenda. Eu não entendo como há denominações que proíbem o estudo bíblico teológico. Até a congregação cristã, a Igreja do Véu,
emitiu uma nota, eu li, um irmão me mandou essa nota, uma circular, agora dia 25 de abril, vocês sabem que eles são completamente avessos ao estudo bíblico formal, né? Quer dizer que Deus nos deu um livro e eu não posso ler para trás de mim, Satanás. Isso é um engano, isso são falsos profetas. Vocês têm ideia quanto um tradutor da Bíblia, por exemplo, precisa estudar para traduzir a Bíblia que a gente lê em português? Quarto lugar, pedir a Deus sabedoria para abrir o entendimento. Você pode orar, como diz o Salmo 119, 18: desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou para que Jesus faça como ele fez em Lucas 22, 45: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Deus abre o nosso entendimento. Eu conheço casos, vocês devem conhecer também, de irmãos que eram analfabetos e se converteram e começaram a ler sozinhos por um milagre e leram a Bíblia. Eu convivi com pessoas assim, e não só a Bíblia, tá? Conheço história de obreiros que ganharam a sanfona, não sabia tocar, não tinha ninguém na igreja, pastor. Ele era o pastor, não tinha ninguém na igreja que tocasse, no sertão da Paraíba. Difícil a situação. A sanfona, gente, é um instrumento muito complexo, tem um teclado, tem os baixos, tem o fole, é difícil. Ele não tocava nenhum outro instrumento. Um dia ele estava lá, perturbando a mulher, como sempre, né? No terraço da casa. Vem, Van. De repente a esposa pensou que era Luiz Gonzaga, que estava no terraço. Ela chegou, era ele que estava tocando, pastor Luzimário. Deus deu sabedoria, ele começou a tocar sozinho. No início do movimento pentecostal, nos Estados Unidos, há relatos de pessoas que tocavam piano, sem nunca terem tocado, nunca terem estudado. Deus faz o que quer, irmãos. Ele não está limitado ao credo da nossa igreja, não, nem da nossa, nem de nenhuma. Ele é soberano. Mas ainda sobre o conhecimento bíblico, algumas perguntas podem nos ajudar a pensar sobre isso. 7 delas eu pus aqui, e depois eu ponho esse esboço no grupo da igreja, tá? Como vocês já sabem. Quantas vezes você já lê a Bíblia toda? Quantas vezes já ensinou ela a seus filhos? Quantas vezes por semana conversa sobre a Bíblia com amigos ou familiares? Quantos amigos tem os que levam a pensar em Deus e nas coisas de Deus? Quantos amigos próximos você tem assim? Quantos pregadores que ensinam a Bíblia você costuma ouvir por semana? Quantos livros cristãos costuma ler por ano? Quantas vezes por dia costuma orar? Então, não é um caminho tão difícil assim. Deus não quer que andemos com a Bíblia na mão o dia inteiro. Alguns irmãos pegam muito no pé do smartphone, do celular. Não, eu uso o celular o dia inteiro. Geralmente eu uso inclusive o WhatsApp no computador, porque no celular eu digito com um dedo, no computador com 8. Então, passo o dia trabalhando, o WhatsApp é aberto, geralmente é assim. Então tem até alguns vídeos que o pessoal faz, são vídeos engraçados, mas eu não gosto da mensagem, e que a pessoa está lavando louça e está com a Bíblia do lado assim, e como seria se você trocasse o celular pela Bíblia, né? Alguma coisa assim. Deus não quer que a gente pare tudo para ficar lendo a Bíblia o dia todo, não. Quer não. Ele quer que você trabalhe, que você descanse, Ele quer que você faça bons negócios, quer que você leve a sua vida. Agora, que em tudo você considere o Senhor primeiro. Então, nós usamos o smartphone porque ele promove uma desmaterialização de muitas outras coisas. O que é que tem no nosso telefone? Relógio, eu uso relógio de pulso, mas muita gente não usa mais. Despertador, inúmeros aplicativos, lanterna, GPS, afinador de violão. Eu tenho um violão, tenho um cavaquinho, eu não toco porcaria nenhuma, isso eu não toco aqui, mas em casa eu brinco. Eu uso afinador, gravador de voz, estou gravando essa mensagem com o meu gravador de voz, que eu baixei para o meu smartphone. Já imaginou a quantidade de objetos que a gente substituir, está tudo aqui?
Então é por isso que a gente usa o dia todo. O problema não é o uso do smartphone ao longo do dia. A gente usa para trabalhar, para ganhar dinheiro, eu uso para tudo aqui. Para responder alunos, para falar com os irmãos da igreja, para falar com meus amigos. Está tendo a Copa do Mundo de clubes, para zoar meus amigos que torcem pelos times. Infelizmente os times brasileiros não perderam ainda, torcendo contra sempre. Então eu uso para tudo, você também. Não acho que é pecado isso. Agora, é falta de sabedoria negligenciar a sua leitura bíblica, sua oração, sua comunhão com Deus e se deixar levar pelo que o smartphone é poderoso para fazer. Mas usar ao longo do dia, eu uso o dia todo e tenho certeza que não estou pecando. É saudável. E agora com a inteligência artificial eu uso direto. Cada dia eu descubro uma coisa nova que dá para fazer com o chat GPT. Cada dia. Não estou ficando mais burro não, viu? Tem como usar e ficar mais inteligente. Agora, meus livros, quem escreve sou eu, não é o chat GPT. Então, não implique com o que não merece implicância. Seja sábio, use com sabedoria. Agora, eu não passo o culto mexendo no celular. Uso. Hoje pela manhã eu vi, minha esposa estava em casa doente. Desde quando eu falava com ela, tá tudo bem? Tá tudo bem. Se fosse urgente, eu pegaria o carro e ia embora. Meus irmãos, Deus quer que a palavra dele esteja na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Então é necessário ler, meditar, mas não precisa demonizar nada que não é demoníaco. Sétimo lugar, o Senhor dá sabedoria, mas como podemos recebê-la? Versículos 6 a 8 do capítulo 2 diz o seguinte: pois o Senhor dá sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho de seus santos. Há pessoas que nunca pisaram na escola e foram tremendamente usadas por Deus. Spurgeon não cursou seminário, é chamado até hoje o príncipe dos pregadores. Enquanto estava vivo, escreveu 138 livros. Eu digo isso porque depois da sua morte, é normal que façam esse tipo de coisa. As pessoas vão juntando textos dele, sermões e publiquem livros inéditos. 138. Faltam só 100 para chegar nele. Spurgeon lia um livro por dia. Um livro por dia. Ele leu sua biblioteca toda, de 8.000 volumes. Mas ele era desocupado, não? Spurgeon tinha 60 ministérios na sua igreja. 60. Asilo, orfanato, escola, seminário, grupo de evangelismo, 60. Ele entrevistou os 10.000 membros de sua igreja. Pregava praticamente todos os dias. A coletânea dos sermões de Spurgeon é a maior obra até hoje, 63 volumes. Mas ele não foi para o seminário, não tinha faculdade. Moody foi um evangelista que arrebanhou cerca de 1 milhão de almas para Cristo. Mas Moody era semi-analfabeto. Agora, esse não é o caminho de Deus para a maioria das pessoas. Esse não é o modelo. O modelo é com estudo, esforço, entrega, excelência para a edificação. Porque Martinho Lutero era bacharel em artes, cursou direito, mas não se formou, foi ser monge. Ele também se tornou doutor em teologia, graduou-se em teologia, depois se tornou doutor em teologia. Ele traduziu o Novo Testamento em apenas 11 semanas. 11 semanas ele levou para traduzir o Novo Testamento para o alemão no século XVI, sem computadores, que não tinha. John Wesley lia o Novo Testamento em grego quando chegou na Universidade de Oxford aos 17 anos. Quem lhe ensinou a ler em grego? Sua mãe, Susanna Wesley, não seu pai que era pastor. John Wesley pregou mais de 44.000 sermões. Se nós juntarmos os sermões pregados de Calvino e de Lutero, não dá 11.000.
John Wesley pregou 44 mil vezes, muitas vezes o mesmo sermão, sim, mas pregou. Ele escreveu entre livros e textos de jornais, algo em torno de 400 livros. John Wesley percorreu a Inglaterra cerca de 200 mil quilômetros a cavalo, pregando, treinando os metodistas, que ainda não era uma denominação, era um movimento na época. Ele estudou, foi um gênio. Billy Graham, o grande evangelista do século passado, recebeu mais de 20 títulos de doutor honoris causa. Então o caminho de Deus é com suor. É assim que a gente adquire conhecimento. É assim mesmo. É assim que a gente melhora para se destacar em tudo, em que quer que seja. No esporte, os que se destacam são os que mais treinavam ou treinam. Em todas as áreas é assim. Então a sabedoria de Deus, irmãos, ela passa pelo caminho natural. Deus nos deu 1,3 kg aproximadamente de massa cinzenta. Não foi só para dividir uma orelha da outra não, irmãos. Foi para a gente usar para a glória dele. Ah, mas vamos fazer um negocinho pequeno, simples. Não, vamos fazer o melhor para Deus. E oitavo e último lugar, a sabedoria que vem de Deus serve para bem viver e prosperar. Versículo 9 do capítulo 2 até o verso 16 explica muito bem isso. O texto bíblico diz: então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, os bons caminhos. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. Vai ser bom. O bom senso te protegerá e o discernimento te guardará. Para quê? Aí vem a aplicação: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas, dos que se alegram em praticar o mal e sentem prazer na perversidade dos maus, e dos que seguem por veredas ou caminhos tortuosos e se desviam do seu caminho, para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras e as segue. Então, quer viver bem, quer prosperar, quer ser bem sucedido em todas as coisas, adquira sabedoria. Entender a retidão, a justiça, a equidade, todas as boas veredas, significa viver bem em todas as situações. E os dias são maus, porque as pessoas são más e cada vez piores. O livro de Provérbios nos alerta sobre todas as situações da vida. O sábio deve se portar dignamente diante de uma autoridade. 23:1 de Provérbios: quando te assentares para comer com um governador, presta bastante atenção naquele que está diante de ti. Não é para comer muito. O sábio também tem controle sobre suas emoções, palavras e pensamentos. 16:32 de Provérbios: quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. E também, Provérbios 25:28: como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. O cara que fala pelos cotovelos, fala demais. Provérbios também nos ensina como nos portar no casamento. 14:1: toda mulher sábia edifica a casa, a insensata, porém, destrói com as próprias mãos. O sábio também deve saber como tratar bem os pais, os filhos, o empregado, o vizinho, os animais, os necessitados, todo mundo. A palavra de Deus nos ensina, mas nem sempre a gente está disposto a aprender. Concluindo, irmãos, os dias são difíceis, porque o engano e a insensatez andam vestidos de simplicidade. O medíocre vive fantasiado de humilde, e a preguiça vive com inveja do belo, do bem feito e do caprichado. Deus nos chamou para a comunhão profunda com Ele, para o aprofundamento nas Escrituras Sagradas.
para discipularmos pessoas de todas as nações, e não é possível fazer isso apenas com uma vida cristã superficial. Muitas igrejas têm suas agendas firmadas no entretenimento, no ativismo, na diversão excessiva, mas não se engane, Deus não está nesse tipo de coisa. Diversão e descanso são muito bons e devem ser celebrados, mas a igreja cristã foi chamada para meditar dia e noite na palavra de Deus, para anunciar Cristo a todos os homens, a fazer discípulos de todas as nações, a adorar com entendimento, a criar os filhos no caminho e na demonstração do Senhor, a responder sobre a razão da nossa fé a todo que pedir. Os dias são maus, repito, porque as pessoas são más. O apóstolo Paulo nos alerta isso em 2 Timóteo capítulo 3, falando sobre as características das pessoas nos últimos dias. Mas como viveremos bem com pessoas más por perto? Eis a sabedoria colocada em prática. Diante dessas advertências da palavra de Deus, quais serão nossos próximos passos? Buscaremos adquirir sabedoria ou viveremos de modo como antes, como se nada nos tivesse sido dito? Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra que tem tanta sabedoria sem fim, Senhor, para nós. Eu quero te pedir pela minha vida e dos meus irmãos que estão me ouvindo agora, Senhor, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor encha a nossa vida de sabedoria, de entendimento na tua palavra, de conhecimento a respeito de cada coisa que estamos desejando saber, porque a ignorância não é uma bênção, Senhor, ela é uma maldição. E nós queremos ser abençoados por ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.